O acidente na usina nuclear de Chernobyl, localizado na Ucrânia, antiga União Soviética, ocorreu dia 26 de abril de 1986. Este acidente, considerado o pior acidente nuclear da história, gerou uma nuvem radioativa que atingiu a União Soviética, Europa Oriental, Escandinávia e Reino Unido. A nuvem, com uma grande quantidade de materiais radioativos, depositou especialmente iodo e césio por praticamente todo o solo europeu. A usina de Chernobyl está situada no assentamento de Pripyat, Ucrânia, 18 km ao noroeste da cidade de Chernobyl. A usina era composta por 4 reatores, cada um capaz de produzir 1 GB de energia elétrica. A construção da instalação começou na década de 1970, com o reator número 1 comissionado em 1977, seguido pelo número 2 em 1978, número 3 em 1981 e número 4 em 1983. 2 reatores adicionais estavam em construção na época do acidente. No dia 26 de abril de 1986, às 1h23 da manhã, o quarto reator da usina de Chernobyl, conhecido como Chernobyl 4, sofreu uma catástrofe explosão que resultou em incêndio, uma série de explosões adicionais e um derretimento. O reator da unidade 4 estava programado para ser desligado para manutenção de rotina no dia 25 de abril de 1986. Esse desligamento seria útil para testar a capacidade do gerador do reator de gerar energia suficiente para manter as bombas de água funcionando em caso de perda de suprimento externo de energia. Reatores como os de Chernobyl têm um par de geradores diesel disponível como reserva, mas eles não são ativados instantaneamente. O reator é, portanto, usado para acionar a turbina. A certo ponto, a turbina seria desconectada do reator e deixada rodar sob a força de sua inércia rotacional. E o objetivo do teste era determinar se as turbinas, na sua fase de queda de rotação, poderiam alimentar as bombas enquanto o gerador estivesse partindo. O teste foi realizado com sucesso, previamente em outra unidade, e o resultado foi negativo. Mas melhorias adicionais foram feitas na turbina, o que levou à necessidade de repetir os testes. A potência de saída do reator 4 devia ser reduzida de 3,2 GB para 700 MB, a fim de realizar o teste com uma potência mais baixa e, portanto, mais segura. Houve um atraso no início da experiência e os operadores do reator reduziram a geração muito rapidamente. A potência atingiu 30 MB, como resultado, a concentração de nêutrons diminuiu. Embora a potência estivesse próxima ao valor mínimo permitido pelos regulamentos de segurança, a gerência dos operadores decidiu não desligar o reator e continuar o teste, aumentando a potência para 200 MB. Para compensar a redução de nêutrons, as barras de controle foram puxadas para fora do reator mais rapidamente que o permitido pelas normas de segurança. Na continuação do experimento, às 1h05 do dia 26 de abril, as bombas que foram alimentadas pelo gerador da turbina foram desligadas, e o fluxo de água gerado por essa ação excedeu o especificado pelos regulamentos de segurança. O fluxo de água aumentou às 1h19 e, uma vez que a água também absorve nêutrons, este incremento adicional no fluxo d'água exigia a remoção manual das barras de controle, produzindo uma condição de operação altamente instável e perigosa. Às 1h23 o teste começou. A situação instável do reator não se refletia de nenhuma maneira no painel de controle, e parece que nenhum dos operadores estivesse totalmente consciente do perigo. A energia para as bombas de água foi cortada e o fluxo da água decresceu. A turbina foi desconectada do reator, aumentando o nível de vapor do núcleo do reator. À medida que a água aquecia, bolsas de vapor se formavam na linha de resfriamento. A potência do reator de Chernobyl aumentou rapidamente na ausência da absorção de nêutrons pela água e pela operação do reator tornou-se progressivamente menos estável e mais perigosa. Às 1h23, os operadores pressionaram um botão que ordenou uma inserção total de todas as barras de controle, incluindo as barras de controle manual que previamente haviam sido retiradas sem cautela. Não está claro se isso foi feito como medida de emergência ou como um simples método de rotina para desligar totalmente o reator após a conclusão do experimento. Sugere-se que a parada total foi ordenada como resposta à inesperada subida rápida de potência. Por outro lado, o engenheiro-chefe da usina nuclear de Chernobyl, na época do acidente, escreveu seu livro. Antes das 1h23, os sistemas do controle central não registravam nenhuma mudança de parâmetros que pudesse justificar a parada total. A comissão juntou e analisou grande quantidade de material e declarou em seu relatório que falhou em determinar a razão pela qual a parada total foi ordenada. Não havia necessidade de procurar pela razão. O reator simplesmente foi desligado após a conclusão do experimento.
Devido à baixa velocidade do mecanismo de inserção das barras de controle, as partes ocas das barras e a redução do volume de água, a parada total provocou o aumento das fissões. O aumento da energia liberada pelas fissões elevou a temperatura no núcleo e ocasionou a deformação dos canais das barras de controle. As barras travaram após ter sido inseridas somente um terço do caminho e foram, portanto, incapazes de conter a reação. Por volta das 1h23 e 47 segundos, o reator pulou para cerca de 30 GB, 10 vezes a potência normal de saída. As barras de combustível começaram a derreter e a pressão do vapor rapidamente aumentou, causando uma grande explosão de vapor, deslocando e destruindo a cobertura do reator, rompendo os tubos de resfriamento e então um buraco no teto.